Ulisses insiste para Helena falar com Maria José para que ela se passe por Sandra na frente de Porfírio, se Sandra não recuperar a consciência. Helena diz que o que Ulisses propõe é um absurdo. Maria José estranha pelo pai não ter ido visitar o neto e ela. Paula diz à irmã que Xuxo foi ver um parente que está com problema e o pai delas o acompanhou. Fernando chega ao rancho do tio para buscar Kátia. Ele avisa Alessandro que só voltará no dia seguinte, porque seu tio o convidou para um jantar com Porfírio e diz que acha que a suposta mãe da Maria José vai estar também. Alessandro diz que é ótimo e pede para o amigo ver o que descobre. Depois, Alessandro conta para a Vitória a história envolvendo Maria José e sua irmã gêmea. Bruno escuta a conversa deles. Ao ficar a sós com a mãe, Bruno diz que como filho mais velho do Antônio Lombardo, quer a presidência. Vitória diz que já está farta daquilo e mesmo que Alessandro ceda, ela não vai ceder. Vitória diz a Bruno, você não é meu filho nem do Antônio Lombardo, você é filho do demônio. Antipático, Bruno diz, então quer dizer que a Maria José tem uma irmã gêmea. Vitória não diz nada para Bruno. Alessandro conta para Maria José que o pai dela está preso. Inconformada, Maria José diz a Alessandro que o pai não fez isso, o Bruno já tinha ameaçado. Alessandro a consola e diz que o advogado está cuidando de tudo. Emiliano, Fernando e Kátia chegam na casa de Porfírio. Em seguida, Helena e Jorge chegam. Porfírio começa a reclamar por há anos não ver a neta. Porfírio diz que a neta é a única do seu sangue e ele quer vê-la porque Helena e Jorge não são nada dele. Helena diz a Porfírio que Sandra está fazendo provas. Faltam 2 meses para ela se formar e depois ela vai voltar e ficar ali para sempre. Fernando observa a discussão, intrigado. Pensando somente em ficar com a fortuna de Porfírio, Helena fala com Jorge sobre substituir Sandra no caso dela morrer e revela que ela tem uma irmã gêmea. Jorge fica furioso e diz, quer dizer que você teve gêmeas? E pergunta por que ela nunca lhe disse a verdade. Helena então conta para Jorge toda a verdade sobre Sandra, Maria José, Paula e também sobre Cristóvão. Helena diz a Jorge que nunca se divorciou de Pedro e que Cristóvão e ela fingiram um casamento e registraram a Sandra como filha legítima deles. Jorge diz que Helena é uma qualquer. Helena diz que concorda, é uma qualquer, mas a clínica dele e tudo que ele gasta em aparelhos e pesquisas deve a ela. E se o brilhante cérebro dele não puder curar a Sandra, ou eles acabam na miséria ou recorrem a Maria José. Jorge diz para Helena não se iludir, porque essa garota não vai escutar uma mãe que a abandonou, uma mãe que por anos nunca quis saber dela. Helena liga para Ulisses, diz que contou toda a verdade para Jorge e manda ele levar para ela toda a informação que puder sobre a Maria José. Ulisses procura Maura e conta que Sandra está em coma. Roberto diz para Alessandro não se preocupar, que ele já falou com a polícia e só falou o que a mãe dele pediu. Ulisses pergunta a Maura que possibilidades ela acha que existe da Maria José se fazer passar pela irmã. É só coisa de 1 ou 2 meses, até que o velho morra. Maura pergunta se Ulisses está louco e diz que a Maria José jamais aceitaria, ainda mais agora que acabou de ter o bebê, e o Alessandro nunca ia permitir. Ulisses diz, e se rolar uma chantagem? José conta para Paula o que Alessandro lhe disse sobre Sandra e a mãe delas. Paula pergunta por que o pai nunca disse nada e fez elas acharem que a mãe estava morta. Maria José diz que não sabe, que com certeza a mãe abandonou o pai delas, levando a Sandra, e ele não consegue falar disso. Fernando diz a Alessandro que Helena é uma senhora bonita, mas fala pouco, porque parece que tem medo do marido e de Porfírio também. Alessandro pergunta como é o marido de Helena. Fernando diz que Jorge é frio, enigmático, e Porfírio está desesperado para ver a neta. Fernando diz a Alessandro que parece que Sandra é a única herdeira de Porfírio, mas há 6 anos ele não sabe nada dela. Ulisses diz a Maura que tem uma possibilidade dela ficar com Alessandro, para ela se deixar levar, que depois eles conversam. Maura se desespera ao encontrar Lisete desmaiada. Ulisses vai visitar Roberto e diz que ele pode ajudá-lo no caso de Sandra. Ulisses diz a Roberto que a namorada milionária dele está muito debilitada, tem muito dinheiro envolvido e é o golpe do século. Maura pergunta a Lisete por que ela desmaiou. Diz que já está falando há dias que ela está muito pálida e quer que ela vá a um médico. Lisete diz à irmã que não tem nada, mas concorda em procurar um médico.
Kátia chega na mansão Lombardo e conta para Bruno como foi a discussão que presenciou na casa de Porfírio com Helena, o marido e o velho, por causa da Sandra. Bruno fica intrigado. Kátia pergunta a Bruno se eles não vão mais se ver. Bruno diz que sim, mas não dessa vez, que também não é uma boa ideia ela ir procurá-lo ali, e a beija. Ulisses conversa com Maura sobre a ideia que teve de sequestrar o filho de Maria José para obrigá-la a fazer o que eles querem. Alessandro, sempre muito amoroso, ajuda Maria José a cuidar do filho deles. Maria José diz que Alessandro é um pai maravilhoso. Maura pergunta a Ulisses o que ela vai ganhar sequestrando a Maria José e o filho dela. Maura diz que Maria José vai cumprir com a parte dela se fazendo passar pela irmã, mas depois vai voltar para o Alessandro, que vai recebê-la de braços abertos. E para ela já chega. Ela não vai mais deixar se levar. Alessandro e Paula vão visitar Pedro no presídio. Ulisses fala para Helena sobre o seu plano de sequestrar o filho de Maria José para obrigá-la a se fazer passar por Sandra. Ulisses diz que como o menino é recém-nascido, eles terão que esperar um pouco, pelo menos até que eles comecem a levá-lo para a rua, porque entrar naquela casa é impossível. Alessandro, Paula e Xuxo visitam Pedro no presídio. O advogado diz a Pedro que se não concederem a fiança para ele, eles insistirão na pena mínima, que é de 6 meses. Na empresa, Maura leva Fernando para conhecer a sala dela e diz que agora o que precisa é de uma secretária. Fernando sugere a Maura que Kátia seja sua secretária. Maura diz que pode ser, que adora a Kátia. Alessandro diz a Maria José que existe a possibilidade do pai dela sair em breve da prisão. Vai se passar 1 mês. Kátia volta a sair com Bruno e diz que já está há uns dias trabalhando com a Maura e ele não pode imaginar como ela é cansativa. Bruno tenta arrancar de Kátia toda a informação que pode sobre Maura. Kátia diz a Bruno que Maura está de olho em outros 2 caras. Bruno pergunta em quem Maura está de olho. Kátia diz que no Ulisses, porque liga toda hora, eles combinam e se encontram e que ela também está de olho no irmão dela. Fernando diz a Vitória que eles não têm se visto, ele sente a falta dela e pede para ela tentar arrumar um tempinho para ele. Nesse momento, Filipa se aproxima e diz a Vitória que o Dr. Hernan acabou de chegar. Irritado, Fernando diz que para o Hernan, Vitória tem tempo. Vitória pede para Fernando não dizer isso, que o Hernan só foi levar notícias da Raquel para ela. Muito chateado, Fernando diz a Vitória: tá bom, vai ver o seu Hernan e conversa tudo o que quiser conversar. Afinal de contas, isso não te causa nenhum problema, não é? Tchau, e desliga o telefone. Hernan diz a Vitória que Raquel quer sair da clínica e depois pergunta por que ela não aceita, se não percebe que ele faria todo o possível para fazê-la feliz. Vitória diz a Hernan que agora não é o momento para falar disso, que ela só consegue pensar na filha dela. Vitória diz a Roberto que a Raquel se recusa a continuar na clínica de reabilitação, que ela decidiu deixar o tratamento contra o álcool e ela não tem outra escolha senão ir buscá-la. Vitória diz que Roberto pode voltar para o chalé e Raquel ficará com ela em sua casa. Vitória e Hernan buscam Raquel na clínica. Rufino encontra Pedro no presídio e, furioso, exige que ele lhe diga o nome do seu genro, pois acredita que é por culpa dele que está preso. Pedro se recusa a dizer o nome de Alessandro e Rufino dá uma surra nele. Raquel não quer morar na casa da mãe, diz que vai ficar no chalé dela e se a mãe quiser que Roberto more na casa dela, porque ela não vai se sacrificar por aquele cara. Raquel chega em seu chalé, não encontra nenhuma bebida, fica descontrolada e vai até o chalé de Bruno. Lá, ela encontra 2 garrafas de bebida e as pega. Xuxo vai visitar Pedro e se assusta ao vê-lo muito machucado. Pedro diz a Xuxo que Rufino bateu nele porque acha que o Alessandro é o culpado por ele estar preso. O advogado fica sabendo da surra que Pedro levou de Rufino e informa a Alessandro. Helena diz a Ulisses que quer ver a Maria José porque tem uma ideia, mas primeiro quer ver se ela realmente é idêntica a Sandra, como ele diz. Maura fica irritada quando Alessandro diz que vai voltar a se casar com a Maria José e diz que ele e ela são como óleo e água. Insistem em ficar juntos, só que não tem nada a ver. Alessandro diz a Maura que Maria José e ele têm 2 coisas muito importantes em comum, o filho deles e o seu amor. Alessandro agradece Maura por ter comprado as ações e diz que graças a ela ele é o novo presidente da empresa, mas na vida particular e íntima dele, ele não aceita que ninguém se meta. Chupa, sua invejosa, podia ter dormido sem essa, sua besta despeitada.
Ulisses diz a Maura que a Helena está na cidade e pede para ela tirar uma foto da Maria José para que a Helena possa vê-la. Alessandro conta para Maria José o que aconteceu com Pedro. Maria José sofre ao saber que o pai está muito machucado. Ulisses deixa Maura e Helena sozinhos no apartamento dele para que elas possam conversar. Helena diz a Maura que, pelo que entendeu, ela é apaixonada pelo Alessandro Lombardo. O seu obstáculo é a Maria José e pergunta o que ela está disposta a fazer para recuperá-lo. Maura diz a Helena que, pelo que entendeu, a Maria José é filha dela e ela duvida que ela queira fazer alguma coisa contra ela. Helena diz que pretende fazer uma coisa para que todos fiquem felizes, mas que antes quer prevenir Maura e manda ela não abrir a boca sobre o que vão falar para ninguém, muito menos para Ulisses. Mais tarde, Helena vai embora. Ulisses pergunta a Maura do que elas falaram. Maura mente para Ulisses, diz para ele desencanar que a Helena só fez perguntas sobre o Alessandro e a Maria José. No dia seguinte, Maura vai ver Maria José, leva presentes para o filho dela e diz que vai tirar uma foto dela com o filho Felipe, mas na verdade tira só de Maria José. Depois, Maura, muito simpática, diz a Maria José que vai ver Raquel. Roberto recebe alta e volta para a mansão. Raquel continua bebendo sem parar e fica revoltada ao ver Roberto sendo levado para a casa de Vitória. Maura envia a foto de Maria José para Helena. Helena fica muito animada ao ver que Maria José é idêntica a Sandra. Alessandro diz a Maria José que o advogado e ele falaram com o Ministério Público e há grandes chances de que o pai dela saia da prisão sob fiança. Maria José fica muito feliz com a notícia. Helena mostra a foto de Maria José para Jorge. Surpreso, Jorge diz que ela é exatamente igual a Sandra. Jorge diz a Helena que não quer que ela tenha mais contato com Ulisses e eles começam a planejar o que fazer para ter Maria José ao lado deles, se passando por Sandra. Porfírio conversa com Emiliano e pensa em se casar com qualquer mulher só para evitar que Helena e Jorge fiquem com o dinheiro dele. Helena diz a Jorge que a Kátia comentou com ela que o Bruno detesta o marido da Maria José e é capaz de tudo para destruí-lo. Jorge diz que é desse homem que eles precisam para ajudá-los em seu plano. Raquel entra em trabalho de parto. Vitória fica muito preocupada e diz que Raquel só está de 7 meses. Maura escuta Alessandro falando para Mari que está procurando casa e Maria José e ele vão se mudar assim que se casarem de novo. Maura se faz de amiguinha conformada e pede para Alessandro deixar ela ajudá-lo a encontrar a casa ideal para Maria José e ele. Alessandro concorda. Paula avisa Roberto que Raquel vai dar à luz. Maura sai da empresa e esquece o celular. Helena liga para ela e Kátia atende. Helena diz a Kátia que Maura e ela foram apresentadas pelo Ulisses. Kátia diz que Helena pode deixar o recado com ela, que ela passa para Maura. Helena diz que não é importante e que volta a ligar depois. Hernan informa a família Lombardo que Raquel já deu à luz e a bebê terá que ser colocada em uma incubadora porque os pulmões dela não estão completamente desenvolvidos. Preocupado, Roberto pergunta se a menina vai sobreviver. Hernan diz que ainda não pode garantir nada. Fernando consola Vitória, que está aflita com tudo o que está acontecendo com a filha e a neta. Hernan não gosta nada de vê-los juntos. Alessandro e Maria José conversam sobre o casamento deles e paparicam o filho. Fernando diz a Vitória que quer gritar aos 4 ventos que é o grande sortudo que tem o amor de Vitória Lombardo. Vitória diz a Fernando que sortuda é ela e o beija. Roberto se emociona ao ver a filha de Raquel e pergunta a Hernan se ela vai viver. Hernan diz para confiar em que sim. Bruno pergunta a Kátia o que ela descobriu sobre Maura e Ulisses. Kátia diz a Bruno que sobre Ulisses nada, mas que ficou muito intrigada com a ligação que Helena fez para Maura. Kátia começa a falar sobre Helena e a filha e diz a Bruno que tem a impressão de que não gostam nada da Sandra. Bruno procura Ulisses, diz que quer que ele lhe conte tudo o que sabe sobre a mãe e a irmã gêmea da Maria José e fala que a Maura disse para ele que a Helena ligou para ela. Ulisses diz a Bruno que a única coisa que vai dizer é que o fato da Maria José ser irmã gêmea da Sandra não muda as coisas. Bruno vai embora e Ulisses liga para a Maura. Diz que sabe que a Helena ligou para ela e avisa que se ela e a Helena fizerem alguma coisa sem ele saber, vão se arrepender. Maura pergunta a Kátia por que ela não lhe disse que a Helena ligou no celular dela e por que contou para Ulisses.
Nojentinha, Kátia diz a Maura que foi a Mari quem atendeu o celular dela. Furiosa, Maura vai até Mari e briga com ela. Mari diz a Maura que quem atendeu o celular foi a Kátia, mas Maura não acredita. Alessandro chega e presencia toda a cena. Mari diz a Alessandro e Fernando que não conhece esse senhor Ulisses e que foi a Kátia quem atendeu a ligação. Alessandro diz a Mari que a conhece, sabe que ela não faria isso e pede para ela voltar a trabalhar. Fernando fica furioso e diz a Alessandro que foi a Kátia. Alessandro vai conversar com Maura sobre ela ter recebido a ligação de Helena. Maura diz a Alessandro que a Helena lhe disse que queria ver a Maria José e a Paula, mas de longe, só vê-las, e por isso falou com ela. Maura diz que isso é tudo e que não sabe o que tem de mal, pois Helena é a mãe. Furioso com a atitude de Kátia, Fernando diz que ela está despedida da construtora porque não é uma pessoa de confiança. Raquel diz à mãe que quer ir embora logo do hospital. A criança já nasceu e não há mais motivos para não deixá-la beber tudo o que tiver vontade. Raquel diz que não quer saber nada da filha, que ela não é desejada. Vitória fica chocada com o comportamento de Raquel. Porfírio tem uma recaída. Emiliano insiste para o amigo deixar levá-lo para a clínica do Jorge. Porfírio recusa, diz que Jorge é capaz de matá-lo e o avisa que já fez um novo testamento, por isso ele tem que mantê-lo vivo até ele ver a neta dele. Jorge diz a Porfírio que em 2 ou 3 semanas Sandra chega. Roberto diz à família que se a filha da Raquel não for mesmo dele, ele vai falar com Ulisses e pedir a guarda dela. Kátia conta para Lisete o que aconteceu na empresa. Maura chega, escuta tudo, diz que Kátia é uma mentirosa e pergunta por que ela tem que ser tão metida e se meter no que não a interessa. Alessandro conta para Maria José a conversa que teve com Maura e diz que a mãe dela só quer vê-la de longe. Alessandro diz que se Maria José quiser a opinião dele, ele acha melhor ela não ver a mãe, porque depois de tantos anos essa mulher é uma desconhecida para ela, não tem nada em comum. Maria José concorda com Alessandro, mas diz que gostaria de saber mais da mãe. Alessandro diz que entende que ela queira saber mais da mãe, mas para ele tem algo estranho em toda essa situação e ele não quer que nada e nem ninguém faça mal a ela. Raquel recebe alta e volta para casa. Vitória contrata uma enfermeira para cuidar de Raquel e ficar de olho para que ela não beba. Raquel fica muito irritada e diz que a mãe arranjou uma carcereira para ela. Ulisses procura Helena e Jorge e, muito nervoso, diz que eles não vão conseguir enganá-lo. Ele não vai permitir que o deixem de lado, porque graças a ele, a Sandra está ali. Sem que Ulisses perceba, Jorge pega um remédio e aplica no pescoço dele. Roberto vai procurar Ulisses e fica sabendo que ele viajou há 2 dias. Helena pergunta a Jorge o que ele fez com o carro de Ulisses. Jorge diz que tirou os documentos que tinha e o deixou abandonado em um bairro pobre. Maura continua se fazendo de amiga e tenta ganhar a confiança de Maria José. Ela leva uma revista para Maria José, diz que há vários modelos de vestido de noiva, incrível, e se dispõe a ajudá-la a fazer a lista de convidados. Hernan diz a Roberto que já tem o resultado do teste de DNA e a filha da Raquel não é dele. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui, que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará vocês sempre que eu postar um novo vídeo.